Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos. Juntos vivemos felizes para sempre com inclusão e igualdade. Intermarché Valdepedras. Viver bem ao melhor preço. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ondas de Impacto e hoje temos connosco um verdadeiro homem dos 7 ofícios criativos. Ele faz design, faz música, realiza, escreve e por meio ainda arranja tempo para produzir e compor música para outros. Fundou a Epopeia, um projeto que, pelo nome, já nos deixa pensar que este homem não brinca em serviço. Pois bem, bem-vindo, Luís, e obrigado por teres aceitado este nosso convite. Obrigado. É complicado chegares aqui. Foi. Mas o mapa ajudou. Sim, o mapa ajudou. A agenda é que dificultou um bocadinho, mas de resto. Ó Luís, tu és um tipo criativo, mas recusas-te a encaixar num único título profissional, portanto tu és uma data de coisas. O que é que significa para ti ser um criativo sem rótulos? Como é que essa abordagem te permite explorar melhor os teus projetos ou não? Antes de mais, boa tarde a todos os que estão a ouvir e obrigado ao convite para estar aqui a conversar contigo, Fernando. Já tenho uma vasta relação com esta casa e voltar a esta casa é sempre um prazer para mim. Indo direto à tua questão, quando eu digo que não faço questão, não é que não o permita ou que não o acho muitas vezes aplicável, até porque, mas que não faço questão de trabalhar com um rótulo que me define como sendo uma coisa ou outra coisa, aprende-se essencialmente com a veracidade da forma como eu abordo o trabalho. Os diferentes trabalhos, neste caso, não é? Sim, que acaba os diferentes trabalhos, lá está, é uma visão subjetiva. Vão dar ao mesmo? Vão dar ao mesmo, sim, porque o que me permitiu desenvolver algumas competências para trabalhar no meio criativo não foi o tipo de técnica aliado a um ofício, ou uma profissão, ou a uma lavoura, não é? Foi essencialmente a definição de uma estratégia de trabalho, de uma metodologia que permite tirar partido das ideias, porque é isso que está em causa. Tu tens horários, agora vou ser músico, daqui a 2 horas vou ser... Não? Não. É tudo ao molho e vem Deus? É tudo medido por duas coisas. Primeiro é o chamado deadline, não é? Portanto, o que é urgente e o que é que tem de ser feito. É tudo urgente, caramba. Não é nada. Pois. Não é nada. Antes, pelo contrário, eu sinto precisamente... És o homem das urgências. Eu acho que quem trabalha comigo é mais pessoas de urgências do que propriamente eu. Sou-te sincero. Porque... para não desfocar da primeira questão, porque eu acho que posso desenvolvê-lo um bocadinho, a parte da definição de uma estratégia criativa e de uma metodologia é o que me permite depois conseguir trabalhar com pessoas que estão à minha volta, saber delegar, que é algo que é uma licenciatura que eu estou a tirar praticamente desde que comecei a estudar. Delegar? Aprender a delegar e saber delegar. É importante, bem importante. E depois também ter à nossa volta as pessoas que realmente acreditam no trabalho que nós fazemos. Pronto, isto é fundamental para que eu possa depois agir de acordo com aquilo que faz sentido. E à tua volta às pessoas certas? Eu acho que sim. Eu acho que tenho encontrado muitas pessoas que têm ficado comigo, seja no campo profissional, seja também no campo pessoal. E como isto da criatividade... nem sempre todo o trabalho se rege por uma relação profissionalizada. Há muitas pessoas com quem trabalho que não são tutelados ou geridos por mim, que são parceiros e que continuam à minha volta e que permitem, com uma espécie de, se pensarmos como um sistema solar, não é? Tu precisas dos planetas todos, precisas de uma estrela que tem a base, e precisas de todos os planetas a orbitar e todas as forças a equilibrarem-se umas às outras para que as coisas continuem a avançar, sei lá para onde, não é? Ninguém sabe, não é? Mas elas estão a avançar para algum sítio. E aqui é a mesma coisa. Há indivíduos nos grupos de trabalho onde estou que são a estrela, há outros indivíduos que são planetas e há outros indivíduos que são satélites desses planetas, e eu vejo o meu trabalho um pouco assim. Daí, voltando ao início, a questão do rótulo para mim faz pouco sentido na forma de unificar uma função, porque consoante o contexto onde estou inserido, eu posso ter funções completamente dispares, desde que a base seja levar o desenvolvimento de uma ideia
daquilo que é o imaterial para o material. E muitas vezes a minha função numa trajetória destas pode ser simplesmente dar opiniões, como pode ser ter que agarrar alguma coisa para fazer. Então vamos à música. Tu já estiveste envolvido em tantos projetos bem diferentes, tipo música tradicional alentejana, Sim. ok, e rock. Sim. Os extremos tocam-se. Em algum sítio, certamente. A forma como... Lá está, voltamos ao mesmo ponto. Música é música no fim de contas, não é? E nós podemos atribuir uma série de cores e de formas e de texturas à mesma coisa e torná-la diferente. Uhum. Portanto, a mesma nota dó que se dá num piano é a mesma nota dó, em termos de afinação, que se dá numa guitarra. No entanto, elas não têm nada a ver. Então tu foste à música alentejana sem dó nem piedade. Foi pumba. Foi inevitável. A música O que é que levou aí e o que é que resultou daí? Primeiro eu sou alentejano. Pois. Isso é o primeiro ponto. Depois comecei a minha incursão na música com uma brincadeira de adolescentes na minha aldeia. Encontramos os instrumentos de uma sociedade recreativa de 1970 que estavam abandonados. Encontramos aquilo, juntei uns amigos e um deles, por acaso, era filho do presidente na altura e disse, olha, o meu colega Luís Miguel, disse-lhe, Luís, olha, lá na sociedade há uns instrumentos, fala com o teu pai, vamos tentar ir buscar aquilo e vamos aprender a tocar. E foi assim que começou. Já foi bué da tarde, na realidade, eu já estava quase a fazer 17. Pensei que tinha sido mais cedo. Não, eu infelizmente comecei muito tarde, porque embora tivesse sempre muita vontade, e lá está, tudo o que a expressão artística me cativasse bastante, não tinha como. Eu sou de uma aldeia muito pequena, chamada Vila Ruiva, no concelho de Cuba. Distrito de Beja, Cuba, Vila Ruiva. E a minha família na altura também não tinha grandes capacidades de me apoiar em grandes voos. Então o mais próximo que havia era talvez uma escola privada em Cuba, que não tínhamos dinheiro para pagar, e depois havia uma escola, o conservatório em Beja, mas que ir para Beja por si só já era algo que me era difícil, não é? Então eu não tive a oportunidade de estudar música nunca. Tu és autodidata? Sim, eu e esses meus amigos da altura ficámos todos autodidatas desde o início, fomos desenvolvendo as nossas coisinhas à medida que conseguíamos. Claro. Na altura, na minha aldeia não havia internet e eu não sou assim tão velho. Estamos a falar no início dos anos 2000, ainda não havia internet na minha aldeia. Havia na escola e na junta de freguesia. Eram os dois sítios onde conseguiste ter internet. Pois. A ADSL é para aí de 2005 e a Fibras deve ter chegado em 2021, coisa assim. Só para termos aqui um intervalo. Então eu mesmo quando estudava design, que eu nessa altura comecei a estudar design, foi entre os 15 e os 16. Comecei a estudar design e comecei a aplicar-me na música. Lá está porque encontrei estes instrumentos, depois criámos as primeiras bandas, depois havia a rivalidade com as bandas das terrinhas ao lado, que alguns hoje são meus colegas na música e trabalhamos juntos, mas era aquela coisa de teenager, de nós tínhamos uma banda, era ver qual é que era a melhor banda e qual é que tocava mais, aquela coisa normal. Depois também andei um bocado envolvido na música ligeira, mas a música alentejana vem dessa relação com o Alentejo. E depois porque tenho uma comparsa, que isto era inevitável, eu se calhar não tinha feito este trabalho se não fosse por ela. O trabalho que eu estou a fazer agora com a música tradicional alentejana, nos Recanto, que junta a música tradicional com a eletrónica, é muito derivado da minha relação com a Maria Jones, que já teve outros projetos comigo e que é uma verdadeira alma alentejana. Tem o Alentejo na voz e eu, como não sei cantar, ou sou péssimo a cantar, preciso ter à minha volta pessoas com essas capacidades. E a Maria tem sido uma companheira de décadas de percurso e fizemos este trabalho muito pelo gosto dela pelo cancioneiro tradicional, obviamente que pelo meu também, mas acima de tudo porque ela sentia que precisava de cantar aquilo e é esse trabalho que temos estado a desenvolver agora. E eu acho que é essa coisa a música alentejana e o rock. E vai ficar mais rock, posso dizer aqui. Ele neste momento está... Pois, calculo. Está entre... Daí fazer esta coisa. Música alentejana e rock. Uau! Vai ser lindo. Vai ser. Eu acho que está a ser muito bonito esse percurso desse projeto, que são os Recanto. E isso acho que se está a notar na curiosidade à volta do projeto e na quantidade de concertos que estamos a ter. Sim, já temos marcações praticamente para o resto do ano inteiro. Temos praticamente todos os meses atuações e era uma coisa que nós nem sequer estávamos a ponderar fazer porque nós tínhamos definido
que só fazíamos tour com recanto uma vez por ano, concentrado no mesmo mês, que era o mês de outubro ou o mês de novembro, porque tanto a Maria Jones, que é cantora, como o baterista, trabalham no Casino de Vila Moura. É mais fácil concentrar as datas todas num mês e fazer tour, como fizemos, por exemplo, o ano passado, em que fizemos uma semana e meia de tour pelo país e correu muito bem. É mais fácil concentrar tudo e fazer tudo de uma vez do que estar a fazer salpicado, não é? Pois, pelos vistos, agora vai salpicar. Só que não tivemos hipótese porque tem estado a aparecer mesmo muitas solicitações. Grande parte delas não podemos dar resposta porque não cumpriu os requisitos mínimos que nós precisamos para fazer o espetáculo e a disponibilidade dos instrumentistas. Mas pronto, está fantástico. Nós estamos em trio, mas estamos a trabalhar para juntar mais uma pessoa em breve. Mais uma? Sim. E qualquer dia um coro, não? Qualquer dia não, isso é dia 9 de maio, em Cuba, no auditório, no Cineteatro, não, no Centro Cultural de Cuba, assim é que se diz. Dia 9 de maio vamos estar a tocar com os Raízes do Canto, que nos convidaram para um espetáculo especial do aniversário do Grupo Coral. E então vamos pela primeira vez estar em palco com um coro. Luís, tu em 2015 fundaste a Epopeia. Conta lá o que é isso, que projeto é este e o que é que tu queres com ele? Olha, o fundamento da Epopeia, aquilo que ela se tornou e aquilo que ela irá ser, são coisas completamente diferentes. Em 2015, quando criei esta empresa, foi com o objetivo de gerir financeiramente todos os projetos artísticos que eu estava a desenvolver na altura. E estamos a falar particularmente de Esfinge, que era o trabalho em que eu estava a investir mais naquele tempo, e alguns trabalhos que já vinham a surgir e alguma vontade que já vinha a acontecer de entrar na questão da literatura com a Epopeia Books. Isto porquê? Porque eu sempre tive em paralelo a atividade de designer e na altura ainda não fazia direção criativa, era mais um designer a caminhar para o sénior, isto em 2015, e só que se tinha em paralelo os projetos musicais que trazia desde 2007, 2008, são estes trabalhos que foram se desenvolvendo dessa gênese da aldeia, ok? E houve um ano que, em 2014, criou uma outra empresa, que era uma empresa de comunicação, ali em Faro. E quando veio o IRS 2015, eu fiquei bastante chateado porque tive que pagar montes de impostos. Pois. Isto porquê? Porque toda a despesa que eu contraía com a música, e era bastante, equipamento, instrumentos, manutenção de instrumentos, cordeamentos, etc., representava se calhar 65% do dinheiro que eu fazia com a música, só que no regime de trabalhador independente naquela altura para o Estado era como se toda a minha faturação só tivesse 25% de despesa. Yeah. Então eu percebi que estava a perder aqui entre 25% a 30%, 35% de rendimento. Sim, do teu esforço. Do meu esforço, do meu trabalho, porque não tinha contabilidade organizada, não conseguia organizar as coisas. Desde essa data, o que aconteceu foi, nesse mês, lembro-me que foi ali em abril, maio, tive uma reunião com o nosso contabilista, quando digo nosso, da antiga empresa, e chegámos à conclusão que o melhor era mesmo criar uma empresa para começar a olhar para a música como um trabalho, algo que até aí me dava alguma aversão, porque eu sempre tive sempre senti e continuo a sentir que o meu trabalho na música não é como músico. Primeiro porque respeito imenso o trabalho dos músicos profissionais. Mas tu és músico, caramba. Sim. Eu levei muito tempo a aceitar a ideia de que sou músico. Sim. Porquê? Essencialmente porque não me sentia capacitado nem com o investimento necessário que é necessário para que um músico chegue à sua excelência. Uhum. E quando falo de um músico, falo no sentido de instrumentista, ok? Sim. Porque, lá está, para ti eu sou músico. Eu não te posso contrariar a dizer, olha, eu não sou músico. Porque aí também não estava a ser sensato, não é? Sim, claro. Mas eu não me posso comparar a instrumentistas que aplicaram e desenvolveram o seu trabalho a um nível muito profundo na execução de um determinado instrumento. Por exemplo, eu posso pegar num contrabaixo e tocar contrabaixo, mas eu não sou contrabaixista. Consigo emitir som a partir do instrumento, consigo até gravar e fazer coisas com esse som, mas qualquer contrabaixista que me veja a tocar vai identificar uma série de lacunas e de falhas técnicas, etc., que no fim do dia podem não ter importância e relevância nenhuma, mas que não me permite disputar o mercado que um contrabaixista disputa. Isto se eu quiser trabalhar como contrabaixista. Falar de um contrabaixista, estou-me a lembrar daquele que nós conhecemos que dança com o contrabaixo. Por exemplo, sim.
esse de dançar com o contrabaixo não é a minha especialidade, nem... Dança com o contrabaixo. Mas há... Pode sair do ar, não é? Sim, mas ele dança e mais do que dança, ele canta, ele faz o do contrabaixo o que ele quer, mas ele é um músico de excelência, é um instrumentista que se formou para ser um executante exímio daquele instrumento. Eu não sou essa pessoa, nem nada que se lhe pareça. Então eu uso os instrumentos como ferramentas criativas e não com a intenção de mostrar um domínio técnico do instrumento. Porque se fosse por aí eu não fazia nada na música, não é? Porque não tenho nem o tempo necessário, nem o investimento necessário a nível de estudo, acompanhamento, de se calhar trabalhar com pessoas que me possam melhorar alguns problemas ou identificar falhas que eu não reconheço, que é um trabalho normal que tem que ser feito por um músico. Isso que tu normalmente fazes, porque é isso um autodidata. Sim, mas por exemplo, se eu quiser assumir, imagina que amanhã abro um concurso para ir para contrabaixo na Clássica do Sul. Claro que não vou. Não vem. Mas um instrumentista que esteja apto a fazer provas para uma orquestra clássica, se o contratarem para ir tocar numa banda de rock ou de rockabilly, ele vai. E isso é a diferença do nível de técnica, de domínio técnico e de instrumentista que eu considero e valorizo imenso num músico que se forma enquanto instrumentista para essa execução exímia do seu instrumento, com o qual eu não posso equiparar porque não estou nesse registro. O meu registro eu vejo a música como uma espécie de pátio para brincar, não é? Pátio das cantigas. É o pátio das cantigas, literalmente. Eu gosto de pegar naquilo que está à minha disposição, trabalhar para conseguir tirar o melhor que eu consigo dar àquele instrumento, tirar o melhor som, a melhor frase melódica, ou trabalhar bem a harmonia no instrumento e ter um som bonito com o instrumento, dentro daquilo que são as minhas necessidades para aquele caso específico. Por exemplo, se estiver a falar de The Mirandas, por exemplo, eu sei que tenho que procurar um tipo de som e uma abordagem com um instrumento que é um baixo elétrico, que, por exemplo, em recanto eu não preciso de ter nem aquela linguagem, nem aquele tipo de som. Mas o instrumento até pode ser o mesmo. Eu prefiro ter a facilidade de me adaptar a estes diferentes contextos e trabalhar essa mais-valia que é ser versátil dentro das minhas limitações com os instrumentos, do que propriamente dedicar-me a ser muito bom, por exemplo, a tocar música clássica, que por si só é um mundo tão grande que isto até fica mal dizer, não é? Então, se calhar, mais uma vez é esta questão da rotulagem, não é? Nós fugimos da questão. Eu quero mesmo saber o que é a epopeia. O que é que faz a epopeia? Onde é que se mexe? Então, começou por ser isso. A empresa que geria os meus ativos criativos. Fantástico. E foi assim durante 2 anos até que vendi parte da empresa que detinha, que criei em Faro, ao sócio que tinha metade da sociedade, e decidi dedicar-me apenas à parte da epopeia, centralizando tudo. Principalmente os projetos artísticos, mas obviamente também toda a parte de desenvolvimento criativo, e desenvolver uma agência de comunicação, que é aquilo que a epopeia é, 100% focacionada e especializada nas indústrias culturais e criativas. Esse foi o princípio, aquilo que eu chamo a epopeia 2.0. Neste momento nós vamos na 3.0. Isto foi uma etapa que durou ali entre 2018 e 2021, em que nós criámos o canal Make It Happen, em que começámos a fazer trabalho para a sociedade no que diz respeito à divulgação daquilo que é a cultura e o desenvolvimento artístico regional no Algarve. Depois abrangemos um pouco mais com o Alentejo também e começamos a falar um pouco daquilo que estava a acontecer na cena cultural, numa altura em que ninguém falava de cultura. Hoje, felizmente, já se fala. Apesar de algumas lacunas e tal. Lacunas há sempre e vão existir sempre, mas... E vivemos no Algarve, não te esqueças. Sim. Nós há pouco tempo tivemos uma conversa com uma pessoa da indústria que tem muitos anos já de trabalho nestas áreas, principalmente naquilo que diz respeito à representação e à venda de espetáculos e à produção de espetáculos. E ela dizia: Luís, eu não sei como é que vocês estão aqui há quase 10 anos, porque eu sei o que é que custa estar aqui no Algarve a fazer este tipo de trabalho, e o esforço de um dia em Lisboa de trabalho
equivale a pelo menos uma semana ou uma semana e meia de trabalho aqui No Algarve. para fazer exatamente a mesma coisa. Yep. E ela tem razão, não lhe posso tirar a razão. No entanto, acho que é esta componente um bocadinho mais também descomprometida, o facto de estarmos a trabalhar com uma escala mais pequena, de termos consciência daquilo que representamos e de o que conseguimos atingir nas nossas limitações, tal como nos instrumentos, mais uma vez o paralelismo, que nos permite encarar as coisas talvez com um pouco mais de leveza e não estarmos tão deprimidos naquilo que é a realidade da nossa atividade no Algarve, não é? E é o que é. Nós temos é que saber tirar o melhor daquilo que é o que está ao nosso dispor, não só na região, mas também... Basta às vezes sentes que a coisa é curta. É muito curto, muito curto. Nós estamos neste processo agora que é a Epopeia 3.0, que é a fase em que estamos a afirmar a marca a nível nacional. Nós já fizemos vários projetos a nível internacional e chegámos a uma altura em que, se olhássemos para a nossa agenda, nós víamos uma grande concentração de atividade no Algarve e depois víamos os segundos volumes eram fora do país. Como aconteceu, por exemplo, em 2018, que tivemos tours de Riding a Meteor em Inglaterra e que tivemos tours em Espanha. E Riding a Meteor tocou pelo país inteiro, mas a grande parte dos concertos que Riding a Meteor fez foi no Algarve, não é? O mesmo aconteceu, por exemplo, com os projetos da área da comunicação e com os autores. Nós temos, por exemplo, livros da Epopeia Books que estão publicados em 4 continentes, traduzidos em mais de 6 línguas, e quando vamos analisar os dados das transações online, a maior parte são no estrangeiro. Não chega a Lisboa. Quase nem chega a Lisboa, exatamente. Aliás, até te digo mais, nós apresentámos um livro na Assembleia da República, acho que foi em 2019, ou em 2000, acho que foi 2019 ou 2020, antes da pandemia. Apresentámos o livro na Assembleia da República e esse livro teve mais downloads em qualquer país da América Latina do que em Portugal. É o que é. São coisas que acontecem, não é? Pode também estar relacionado com o próprio tema, que tem a ver com democracia participativa, e normalmente os países que têm as chamadas democracias imperfeitas estão mais preocupados com o tema, então também consomem mais esse tipo de conteúdos. Pode ser por aí. Bem, vamos dar uma voltinha a isto. Luís, a criatividade pode ser um motor de transformação social. Como é que através da Epopeia procuras tornar a arte mais acessível e mais inclusiva? Então, mais uma vez, o nosso impacto é muito pequeno, mas acho que é nas pequenas coisas que se vai mudando. 3.0. Já vamos ter no 3.0. Mas olha, nós tentamos ao máximo garantir que trabalhamos com todo o espectro da sociedade e temos uma série de projetos que são de transformação social através da cultura. Neste momento temos a decorrer um processo em Odivelas, na freguesia da Ormeira, em que temos uma população com grandes carências do ponto de vista de acesso à cultura. Estás a falar de Odivelas de Lisboa? Odivelas de Lisboa, okay, sim. Certo. Eu pensei que houvesse alguma Odivelas aqui perto. Não existe uma Odivelas ao pé da minha terra. Ora? Que até tem uma barragem e uma praia fluvial. Bem melhor que a outra, pelos vistos. É bem melhor que a outra, muito mais pacatinho, mas vá, não vamos entrar em comparações. Neste caso, estou a falar de Odivelas na Pontinha, em Lisboa. Neste bairro, que é o bairro da Ormeira, que é uma população que está um pouco marginalizada, tem uma série de grupos que podem ser quase considerados grupos de risco e que têm pouco acesso à cultura, nem infraestruturas culturais têm. Aliás, a grande infraestrutura cultural, e estamos a falar de um bairro de Lisboa, de uma freguesia de Lisboa, é um pavilhão desportivo do clube de Santa Maria. O que é que te levou a Lisboa? Não poderias ter feito esse projeto aqui mais perto? É capaz de haver o mesmo tipo de problemas, o mesmo tipo de gente? Sim, há. Qual é a diferença? A diferença é que foi uma contratação pública com a qual nós concorremos e ganhamos o concurso público para desenvolver o trabalho, não é? Ok. Esse foi a principal grande razão. Mas também é a relação que temos com entidades que estão a trabalhar esses temas, como é o caso da Oficina, como é o caso da própria Associação Imersa, como é o caso da Apexa. São entidades que estão, mais uma vez, satélites que estão próximo da Epopeia, que depois dão oportunidade ao desenvolvimento deste trabalho. Mas só para deixar um contexto, nós estamos a fazer um trabalho muito interessante ali com as comunidades, que por um lado tenta resgatar a identidade cultural daquelas pessoas e o espírito de pertença, que é algo que foi danificado e que se foi perdendo ao longo dos tempos.
garantir o acesso à cultura das várias pessoas, das várias faixas etárias, também etnias, não tanto, mas também há etnias, já há uma grande presença de imigração também nessa zona, mas também na questão da acessibilidade à deficiência. Portanto, tentamos cumprir esse espectro todo e trabalhando com elementos culturais. Há um projeto que estamos a desenvolver que se chama Retratos da Urmeira, em que uma facilitadora que é a bailarina está a fazer com a população um resgate da memória das pessoas que cresceram naquele bairro para, de certa forma, deixar um legado de uma visão de várias gerações da evolução do bairro e de como é que o bairro pode crescer para algo melhor. Temos também um projeto de desenvolvimento de identidade etnográfica através das marchas populares, em que temos a população envolvida na confecção de fatos, na criação das canções, das coreografias, etc. Algo que não acontecia há décadas com aquela freguesia. E estamos a fazer também um trabalho relacionado com o fado, em que estamos a ir junto do público mais novo e do público mais velho, recuperar uma série de ligações daquela região, daquela freguesia, ao fado e há uma tradição que é tão lisboeta, mas que se esquece que foi para lá da Alfama e para lá de todos os grandes pontos turísticos do fado e que nos subúrbios... É capaz de ser mais nos subúrbios, porque nesses bairros que tu acabaste de dizer, fala-se inglês e alemão e holandês e tal. Sim, agora esses estão um bocadinho mais, lá está, vocacionados uma língua muito estranha. Vocacionados para o turismo e acho que isso tem o seu lado positivo também, mas ainda há muitos espaços na Grande Lisboa onde se encontra fado tradicional de gema. Sim, não é coisa que se perca também, sim, assim, de repente. Espero que não. Mas este é um exemplo de um trabalho de transformação social através da cultura em que se trabalham questões como identidade, representatividade, inclusão, partilha intrageracional, que também é muito importante, e acima de tudo o espírito de confraternização entre as pessoas, porque lá está, temos várias etnias, várias nacionalidades. Um bairro em Lisboa alberga tanta gente como uma pequena vila no Algarve, não é? E estas pessoas muitas vezes sentem-se desconectadas, desligadas e um pouco, vou usar aqui uma expressão que não é deles, mas que espero não ofender ninguém a dizer isto, que é sentem-se jogados para lá da colina. E estão lá, não é? E nada lá chega, ou pouco lá chega. Portanto, esta questão do acesso à cultura não é algo que acontece apenas nos territórios de baixa densidade. Também há muitos territórios de alta densidade onde a cultura e a arte, tudo o que tem a ver com a partilha entre comunidades não acontece. Yep. E acho que é algo que devemos estar sensíveis a. É nesta altura que fazemos uma pausa para que ofereça um belo de um café e umas bolachinhas. Estas são novas, que eu ainda não decorei, as outras são de aveia, que acho que também há aí, mas estas hoje são novas, creio que são de laranja, coisa assim, preparadas pelo projeto One Bean, que tu já ouviste falar. Sim. E que tu conheces, o projeto One Bean da Apex, é claro, e com a preciosa ajuda do Intermarché de Valpedras, de onde vem o materialzinho todo. Motivo também para falar-vos um pouco acerca do café. Tu gostas de café? Eu aprendi a gostar de café, sim. Mas o café é mais que um simples café. Eu concordo plenamente. Será que o café tem algum ingrediente especial que nos faz ficar bem dispostos? Se calhar tem. Só posso falar da minha experiência pessoal, claro. Porque para mim o café está altamente ligado à questão da partilha. Por exemplo, se alguém aparece no meu escritório, a primeira coisa que eu ofereço é, olha, queres um café ou uma água? E a partir daí começamos a saber um pouco sobre aquela pessoa. Porque um café nunca é uma coisa simples, já reparaste? A gente quando vai pedir um café, eu por exemplo gosto muito de beber abatanado, que é uma espécie de americano um bocadinho menos líquido, menos diluído, não é? Começa logo pelo tipo de café, pela localização de onde é que esse café vem, pelo tipo de torre do café. Há vários níveis, várias etapas. Nós trabalhamos várias vezes com o tema do café também. E é uma infinidade de oportunidades de desbloqueio, de conversa, não é? Transporta histórias, não é? Sim. E ele é próprio uma história. O café é uma história, caramba. A história do café foi-me contada um dia destes por um senhor chamado Luís Vicente. Ok. Aqui contou-nos a história do café, mãe do céu. Eu estava a querer ser um pouquinho mais simples. Este café sírio, pá, leva-te em viagem, só pode. Eu estou a salivar, não sei se estás a perceber. Tipo, estás aí a falar, eu só quero é beber o café. Esse café vai-te transportar, certamente. O sabor, o cheiro. Experimenta. Já agora, ao vivo em direto e a cores. Chuta. Um trava anis. E neste momento ele bebe o café e agora vais nham e vai dizer o quê? Que achas? Eu acho espetacular.
É? Sim. É muito equilibrado. Não é amargo e não é doce. É mesmo ali no pontinho certo. Este trava anis está cá mesmo no sabor. Então, Ora, gostaste? porquê? Explica-me, se me souber explicar. Pois é, eu não sei explicar, eu só sei beber e o meu tem que ter açúcar, que é uma coisa horrível. Horrível? Quer dizer, para os outros, para mim é uma coisa ótima. Eu também tenho mais relações com o café. Mas, Não são más. Não, a se mim, tomares café não dormes à noite? se eu tomar 2 cafés durante o dia, está tudo mais ou menos tranquilo. Se eu, por lapso, não os contar e tomar 3, normalmente vou dormir às 4 da manhã. A mim não é hipótese mesmo. Houve um dia que tomei batanado de manhã. Depois fui almoçar, tomei um café. À noite fui jantar com os amigos e tomei um café. E esqueceste e tomaste outros café. Morreu. Às 4 da manhã estou tipo a pensar em ir dormir. Deixei de tomar café à noite, a não ser que só tenha tomado, ou não, se não tomar nenhum café, ou tomar um café, tudo bem. Posso ir até aos 2. Mais do que 2. Até isto pode ser placebo, pode ser a minha cabecinha maluca, né? Está tudo certo também. Mas o que é certo é que realmente, quando tomo mais do que 2 cafés, fico... Mas não era disso que ia falar. Disseste más experiências com café. Sim, que não é má experiência. Eu tenho sempre um pé atrás em relação a tudo o que cria adição. E o café é uma coisa que, quando descontrolado, é uma adição também tramada. E eu tenho tido esse contacto com vários exemplos. Pessoas que tomam 6, 7 cafés por dia com um pacote de açúcar. Eu às vezes tomo e não sinto... E não te sentes adito? Não, mas depois posso não tomar café durante 15 dias, não, É? Não me incomoda nada. Olha, isso é bom saber. Como é que fez a música como ferramenta de inclusão? Olha, o que eu sinto é que a partir do momento em que música não tem uma linguagem, uma língua própria, não tem uma forma, é quase como a água. A minha música funciona como a água. A água é um líquido fluido, super fluido, tem capacidade de se adaptar em todos os contextos e mais algum. Vai a todas, a água vai a todas. Consegue abrir caminhos, dá vida, sim. Né? E a música também dá vida. Ela consegue se separar ao ponto de se enfiar pelos mais ínfimos buracos. No caso da umidade nas paredes, por exemplo. Como é que ela consegue entrar por ali e sair do outro lado. E depois tem uma coisa que é muito bonita, que é a água tem uma vontade louca de se unir, de se aproximar. Para mim a música tem todos esses ingredientes também. Não tem uma forma fixa, não tem consegue perfurar caminhos que muitas vezes parecem impossíveis de chegar. Deixa uma marca bastante forte e às vezes até refrescante ou reconfortante nas pessoas e tende a fazer com que as pessoas se unam. Então isso como ferramenta de trabalho para quem pretende aproximar, incluir, fazer sentir um só espírito entre diferentes seres humanos, acho que é fundamental. Como é que literalmente pode ser uma ferramenta de inclusão a música? Pode ser pela não discriminação da língua, ou a não discriminação racial, ou a não limitação da música a determinadas fórmulas e rótulos que estamos habituados a ver. Acima de tudo, sendo uma espécie de veículo de amor, de compaixão, de abraço. É um abraço, não é? A música é como se fosse um abraço. E a música tem que estar aberta para vir de todos os sítios, de todas as origens. Não há um sítio específico de onde vem a música. Às vezes o vento sopra e ouvimos música. Outras vezes cai uma gota de água e ouvimos música. Qualquer pessoa, qualquer ser, até já ouvimos, por exemplo, canitos a uivar, né? E a acompanhar a música também, e a terem ritmo. Portanto, qualquer elemento da natureza acho que se pode transpor para a música até o silêncio. Até o silêncio, porque o silêncio é a estrutura base da música. Supostamente música é esculpir o silêncio. Exato, exato. Não fui eu que inventei esta frase também. Não, mas isso é coisa que pode ser do meu amigo Vítor Rua. Poderia ser, sim. Luís, tu tens trabalhado com diferentes artistas e estilos, eu já vi uma data deles. Já tiveste experiências em que a arte ou a música serviram para aproximar pessoas em contextos muito diferentes. Sim. E a música aproximou. Sim. Eu acho que até agora têm sido todos contextos muito diferentes e se há coisa que eu prezo é pela diferença. Daí, se calhar, também te podes encontrar associado a coisas completamente distintas e não haver um estilo fixo e não... Eu posso dizer, por exemplo, vou-te contar uma história, posso contar várias histórias. Vou começar por esta. Há um indivíduo que eu conheci na universidade, seu nome Luís Trincheiras. Nós chamamos-lhe o Trinchas, ele é conhecido por Trinchax, produtor musical. E eu conheci-o quando estudava design.
E uma das curiosidades que tive com ele foi que descobri que ele é da idade do meu pai e nasceu um dia depois do meu pai. À partida, esta pessoa não tinha muito a ver comigo, mas eu senti nele uma conexão muito grande que ao longo da nossa amizade fomos encontrando uma série de pontos em comum. A minha aldeia é conhecida no concelho de Cuba por ser a Ilha do Pico, porque no Alentejo aquilo é quase tudo a direito e por acaso a minha ilha é um bocadinho mais... A minha aldeia é um bocadinho mais saliente. Pensando no Alentejo é alta. Sim, sim. E o meu amigo é açoriano. Ele vem de um sítio insular, um sítio pequeno, isolado, tal como eu. Depois ele é desenhador projetista e designer, mas começou por ser desenhador projetista. E eu também estudei desenho projetista quando era adolescente, enquanto estudava também um curso generalista de design. Depois eu descobri que ele era músico e eu não fazia a mínima ideia que ele tinha tido bandas de hardcore no Algarve, por exemplo. E hoje em dia somos colegas de banda. É o Trinchax, nós temos um projeto chamado Fusível, que é música eletrónica improvisada, que mais uma vez foi esta pessoa que me convidou para um conjunto de noites que ele organizava de música improvisada, eletrónica, não é jazz, é música feita com instrumentos eletrónicos. Eu fui lá cair de paraquedas, mais uma vez por confiar nele, estás a ver? E daí surgiu uma relação musical que espelhou a relação pessoal e que nos manteve ligados, e hoje estamos a produzir e a lançar álbuns e a fazer espetáculos. E é muito engraçado andar com um parceiro que é basicamente da idade do meu pai. E o meu objetivo agora é levá-lo a tocar na minha aldeia para também ver de onde é que eu venho, conhecer o meu pai, sentir aquele gap geracional, estás a ver? Eles vão ter bué de coisas em comum e eu vou ficar meio à toa. Quer ter essa experiência. E has de perceber que isto está tudo ligado. E entretanto, posso-te contar outra. Neste momento estou a produzir uma canção muito engraçada, que é uma música tradicional romena, chamada Ederlezi. Através desta coisa que é a internet, nós recebemos várias pessoas de todo o mundo na epopeia. E a maior parte das pessoas que se aproximam da epopeia ou é porque têm um grande gosto por design, ou têm um grande gosto por produção, ou adoram vídeo, ou adoram música. 4 ingredientes, juntando aqui a fotografia também, mas vídeo e fotografia. Então nós recebemos uma pessoa da Eslovénia, que é o Urban Kosevar. E o Urban veio como ilustrador, designer gráfico, e durante o estágio percebeu, o Urban canta. E encontramos o Instagram dele, as colegas do trabalho, e disseram, olha lá, o rapaz canta. Eu disse assim, olha, independentemente do que aconteça, tu vais ter aqui 2 meses de estágio, a tua apresentação de estágio vai ser um espetáculo no dia X. E ele disse, está bem. E ele fez o espetáculo. E neste momento estamos a produzir uma música que se chama Ederlezi, como já disse, que ele gravou aqui em Portugal, a versão eslovena da canção, porque a música é original, tradicional original é em romeno, gravou a versão em esloveno e neste momento estamos a trabalhar uma coprodução em que a canção vai ser editada em 2 línguas, português e esloveno. Mais uma vez a música a aproximar as pessoas, as comunidades, mais uma ponte. E temos outro projeto muito interessante com Manchester, com um músico que é o Mark Luke, o mentor de uma banda chamada Propori. E em 2018, como eu já tinha dito também aqui no início, uma banda que nós temos, são Riding a Meteor, fizeram uma tour na Inglaterra. E essa tour na Inglaterra foi feita a abrir essa banda, que são os Propori. E desde aí ficou uma relação de proximidade e de amizade. E vamos ter agora uma edição especial que vai ser feita com o Mark Luke, de vinil e de um livro de poesia bilingue, também em inglês e português. Mais uma ponte que se criou e que nós temos preservado. Depois temos várias coisas dessas por todo o mundo, literalmente. Acho que, se calhar, a nossa grande lacuna neste momento é a África. Um enorme território com o qual nunca tivemos nada concreto. Mas Portugal teve muito. Portugal teve muito e tem uma responsabilidade muito grande também sobre isso, não é? Uma responsabilidade enorme. Sim. Levar para lá coisas. Porque há quem nos perceba, muita gente. Sim. Há muitos traços positivos que ficaram marcados, também há as suas lacunas da história, que é o que é, nem vale a pena abordá-las. Sim. Aliás, vale a pena abordá-las, não vale a pena desvalorizá-las, porque elas existiram e lá está também a parte da responsabilidade que nós temos para com esses países. Mas, essencialmente, o facto de nós termos uma ligação tão grande à África em termos de nacionalidade e a epopeia ainda não ter tido a oportunidade de fazer algo substancial com países desses continentes, é pena. Mas, ressalvo, temos um livro editado sobre os orçamentos participativos em Moçambique e fizemos um projeto muito bonito
com uma associação ali de Faro, que é ECOS, que é sobre os direitos da mulher em vários países africanos, incluindo o direito ao voto e à proteção, etc. Portanto, temos projetos feitos na área da literatura com a África, na área da música é que ainda não. No teatro temos, eu ouvi no Dia Mundial do Teatro, uma bela de uma reportagem na Antena 1, com o teatro a aproximar-se da África e a terem teatros cheios em África. E eles dizem, pois, é incrível, não, nós queríamos era mais e eles também. Olha, posso dizer que eu não estou 100% por dentro. Houve agora nos últimos anos uma grande intenção de trazer uma representatividade da música africana para Portugal e houve uma série de cruzamentos a nível musical que se tem ouvido até nas rádios, etc. Há muitos artistas a irem buscar essas heranças, mas também houve muita exploração dessas heranças. Está aí agora o Festival de Jazz de Cabo Verde. Bom. Tem um nome interessante que eu agora não me lembro. Mas sabes que Cabo Verde está com projetos muito, muito interessantes a nível cultural. A nível cultural e de valorização do património natural. Nós trabalhamos com uma entidade que é a Proactive Tour que desenvolveu, por exemplo, toda a rede de caminhos visitáveis para caminhantes nas principais ilhas de Cabo Verde. E depois temos muitas pessoas ligadas à arte a fazer investimento em países também como São Tomé e Príncipe. Mas lá está. Infelizmente, não posso falar muito sobre isso porque não tenho uma relação direta, que acho que é algo que com o tempo nós devemos olhar com atenção e com respeito acima de tudo, porque há muito esta tendência de importar e uma dificuldade grande em exportar. Sim. E quando eu falo de exportar para países africanos, não é simplesmente ir lá fazer um espetáculo, como até já tivemos a oportunidade de o fazer. É ir lá fazer um investimento, ir lá para deixar algo que possa ser uma mais-valia para quem vive. Não é só ir lá buscar aquilo que nos interessa trazer como retrato cultural, ou ir mostrar aquilo que nós temos para, entre aspas, vender. É sim fazer um trabalho de cooperação com as entidades locais, com as comunidades, para que haja um crescimento de uma proliferação cultural e artística que possa perdurar no tempo e não que seja meramente ocasional. É uma das partes da responsabilidade e lá está, toca o ponto da inclusão. Não é só ir lá mostrar o que temos para mostrar, nem ir lá buscar aquilo que trazemos para a Europa para mostrar do que se passa em África. É também ir à África e trabalhar com as comunidades para dar ferramentas àquelas pessoas para passar o nosso know-how na gestão cultural, no investimento para a cultura, de como tirar partido financeiro também da área cultural, como é que a cultura pode contribuir para o produto interno bruto e deixar ferramentas nessas pessoas para serem independentes e não termos tanto esta tendência de ir buscar, entre aspas, e agora vou ser ruim, mão de obra barata para encher cartazes de festival à África e dizer que temos aqui uma visão social e de integração muito alta, quando na realidade depois nós vamos analisar os números e não é disso que se trata. E isso é algo que nós na epopeia, seja com o artista nacional, seja com o artista regional, seja com o artista local, nós tentamos sempre valorizar o papel do artista e garantir que os investimentos que o artista faz na sua carreira são sempre com o menor dano financeiro possível, porque para nós, e aquilo que nós acreditamos, é que a criação artística tem um valor quase insubstituível por meros números financeiros e que deve, acima de tudo, ser apoiado e elevado por externos àquilo que é o trabalho do artista. Sim. Eu não concordo muito com o artista que tem que fazer investimento para promover a sua própria música. Já custa tanto ser artista. Já custa muito ser artista, já dá muito trabalho criar. Tem que existir as infraestruturas, as pessoas, as equipas que conseguem pegar nesse material e fazê-lo crescer, não é? Era assim que funcionava antigamente, mas que tinha um grande problema, que era altamente fechado. E nem todos os que produziam conseguiam ter acesso a serviços, entre aspas, a redes de apoio que ajudassem a emergir. Mas neste momento as coisas mudaram, mas também vieram agravadas por esta ideia do artista isolado, a produzir sozinho, a fazer tudo sozinho e a ter que se ir vender para a rua sozinho. Mas essa é uma ideia que é válida. Tu concordas? Eu creio que desde a pandemia há cada vez mais artistas sós.
Não, eu acho é que sempre houve artistas sozinhos, isolados. Hoje em dia há uma série de ferramentas que permitem ser tudo Cada vez muito mais mais fácil Pois, e podermos fazer muita coisa sozinhos. exato. No entanto, há uma frase utilizada muito por um amigo que ainda hoje me ligou, que é o Rafael Rodrigues, mais conhecido por Panquecas. Ele diz incessantemente que nada se constrói sozinho e eu acredito nisso. É muito difícil construir uma carreira sólida sem ter à nossa volta as pessoas que nos apoiam a que possamos estar focados naquilo que realmente é importante. É quase como se o Cristiano Ronaldo tivesse que todos os dias cozinhar para o seu jantar e o seu almoço, ele se calhar não conseguia ter o foco que tem na atividade que tem. Uma coisa tão simples como cozinhar. Se tivesse que o fazer todos os dias e se calhar tivesse que sair meia hora mais cedo do treino porque tinha que ir fazer o almoço para ele ir para a família, não conseguia ter o foco que tem. Então ele ter à volta dele pessoas que lhe permitem despreocupar-se com determinadas matérias e focar-se naquilo que para ele é essencial, é uma mais-valia. Obviamente que nem todos podemos ter um serviço e um conjunto de pessoas à nossa volta que nos garanta isso, mas se começarmos por pequenas células, pequenos grupos de trabalho, em que se calhar em vez de estar um artista sozinho, está um artista e uma pessoa que dá um apoio na comunicação e depois junta-se outra pessoa que vai dar um apoio na imagem, às tantas é a diferença também do orçamento. Nós temos espetáculos que custam 1.000 euros, temos espetáculos que custam 1 milhão. O espetáculo que custa 1.000 euros, se calhar tem lá 2 pessoas a trabalhar. O espetáculo que custa 1 milhão, se calhar tem 70, 80, 90 pessoas a trabalhar. No fim do dia, se nós analisarmos e formos àquela coisa do... isto é só uma pessoa a cantar umas canções. Em ambos os casos isso acontece. Mas nunca é o mesmo produto que se vai atingir. E isto é tudo uma dimensão super abrangente em que nós estamos aqui a falar de uma forma super leviana sobre o assunto, mas a realidade é que o trabalho artístico em Portugal carece de infraestruturas e de serviços que façam um investimento sério na criação cultural e que essencialmente queira trabalhar e arrisca trabalhar o produto emergente, que é o produto de alto risco. É tudo o que é criação emergente. Nós nunca sabemos se aquilo vai avançar, se não vai avançar, se vai cair bem no público ou não. E por muito que se diga, mas isto há fórmulas. As fórmulas não funcionam assim tão bem quando se trata de arte. Aliás, a arte não é isso. A arte tem vindo a comprovar ao longo dos anos que tudo o que não vá ao encontro do que o público quer é o que por norma funciona melhor. Porque cria uma estranheza, cria uma questão, cria uma dúvida, cria controvérsia e a arte serve para nos provocar e não para nos dar aquilo que nós queremos, não é? Nós podemos nos socorrer dela depois, dela existir, para nos dar algum conforto, nos evocar a memória. A arte é um soco no estômago. Mas a arte é isso, é um soco no estômago. Muito bem. Olha, por falar em arte e socos no estômago, há uns anos, quando eu te conheci, eu conheci-te no dia que entrei do Clube Farense. Ok. E havia uma banda chamada Mirandas. The Mirandas, sim. Desculpa, naquela altura disseram-me, são os Mirandas. São os Mirandas. São os Mirandas. Depois conheci o Miranda. Augusto Miranda. Conheci a Inês Miranda. E conheci os Mirandas. Exatamente. E os Mirandas na altura tocavam covers, creio eu. Sim, fazíamos versões de blues. Agora já não é bem assim. Não. A coisa subiu, evoluiu. Sim, evoluiu, foi um processo normal daquilo que sempre foi a intenção da banda. Vou meter a minha máscara arrogante agora. Eu sempre gostei de criar e sempre me chateou muito ter que trabalhar o material dos outros. Isto é a realidade. Eu, como não encaro a atividade artística como uma atividade de subsistência do ponto de vista financeiro, apesar de a gerir para que seja altamente lucrativa, ok? Não há aqui falsas modéstias. Eu nunca gostei desta questão de ser um intérprete, de interpretar as dores dos outros, de falar dos problemas dos outros, de cantar ou de tocar os sentimentos dos outros. Então eu sempre gostei deste exercício super duro e doloroso de lutarmos contra os nossos fantasmas, de trabalharmos as nossas dores e conseguir de limões fazer um sumo de laranja. E a criação permite-nos isso, e acho que é isso que o artista procura sempre lá no fundo das questões todas. É uma vontade de transgredir qualquer coisa que está aqui vincada. E então a criação sempre foi o meu objetivo. No entanto, quando começámos os Mirandas, a Inês saiu literalmente do quarto para o palco. Foi isto que aconteceu à Inês Miranda.
A história é muito simples. Houve um aniversário. Esse aniversário foi um aniversário surpresa. Esse aniversário surpresa, a aniversariante tinha umas amigas que eu não conhecia e que eu convidei para fazerem essa surpresa à aniversariante. E eu sabia que havia uma miúda que tinha uma guitarra Fender. Era lá. Eu nem sequer... Eu tinha uma Squier na altura e eu ficava, pois, esta miúda deve ser grande a máquina. Yeah. E sempre ficou a miúda da guitarra Fender, nunca tinha visto, só simplesmente ouvia esta Deve ser história. prima da Sonia Littleby. Então era a menina, passou a ser a menina da Fender que canta. Então nesse aniversário estávamos na minha casa e enquanto estávamos a preparar as coisas antes da pessoa chegar, eu tinha uns instrumentos no quarto, tinha um contrabaixo e uma guitarra e perguntei assim, ei, quem é a amiga que canta? E a Inês disse, sou eu. Boa, então vai ali para o meu quarto que eu já lá vou ter contigo. Ela foi lá para o quarto, eu fui ter com ela, dei-lhe uma guitarra para as mãos e disse-lhe, toca uma canção que a aniversariante goste. E ela, pá, agora assim, não sei. Disse, deixa-me perguntar, a menina da Fender e que canta É a Inês Miranda, exatamente. E ela pegou na guitarra e disse, já sei, olha. Eu disse, olha, vê isso que eu vou ali preparar mais umas coisas e já volto. Ela ficou lá no quarto, eu fui preparar mais umas coisas, pá, esse passado 5 minutos voltei eu e ela começa a tocar o Sitting on the Dock of the Bay. E eu peguei no contrabaixo, disse, toca lá isso outra vez. Olha, então vamos fazer assim, nós vamos todos ali para fora, para o quintal, ele tinha um quintalzinho, vai toda a gente se conter ali. Quando ela abrir a porta, tu vais começar a cantar isso. E pronto, depois logo se vê o que é que acontece. E foi a primeira vez que a Inês cantou em público. Literalmente, estavam, 30 pessoas naquele aniversário. Não faço ideia quantas é que eram, mas também não era muito mais do que isso. Mas foi a primeira vez que ela meteu-se numa posição de, olha, agora vou atuar. E que foi um momento, para mim foi muito bonito. E estava lá nesse dia, uma amiga em comum da aniversariante, que é o Ivo Ferreira. O Ivo, que atualmente é o namorado da Inês. Aliás, a história deles começa aqui. Mais uma vez estás a falar a música a criar pontes e a ligar pessoas. Sim. Pronto, a Inês Miranda e o Ivo Ferreira, o primeiro encontro foi neste aniversário. E foi a música que os uniu e foi a música que nos aproximou a todos. Então depois desse dia nós fizemos uns quantos ensaios na casa da Inês. Pai, foi horrível, porque a Inês tinha gatos e eu sou alérgico a gatos. Sim, a Inês tinha gatos em casa. E ainda tem gatos em casa. Eu sou alérgico a gatos. Então, quando ia ensaiar para a casa do Augusto Miranda, não é? Quando ela vivia com os pais, nós éramos mais novinhos, ele levava o meu contrabaixo e ia lá para ter com a Inês. Fiz isso 2 ou 3 vezes, mas aquilo era horrível. Eu, passado meia hora, era ranho por todo o lado, os dois todos inchados. E eu sempre a tocar. Bora, toca. Então começámos a ver ali umas quantas canções e é um dia que eu digo assim, olha, eu vou falar com uns indivíduos e vamos marcar uma reunião. Vamos marcar uma reunião com os indivíduos para... Lembras-te do Ivo? Estava lá no aniversário... Vamos falar com ele, eu peço-lhe para arranjar um baterista e a gente experimenta a fazer uma coisa destas que a gente está aqui fazendo no quarto, mas numa sala de ensaio com uma banda, o que é que achas? Sim, lá fomos nós, reunimos um dia e assim surgem os Mirandas. Surgem numa conversa de café em que estou eu, o Ivo e a Miranda e depois fala do Ruben Azevedo e mais tarde junta-se o Ruben Azevedo e aí surge os The Mirandas. O Gabriel só surge para aí 1 ano depois. Eu acho que a primeira vez que tu viste The Mirandas ainda nem tinha o teclista. Não. Éramos só os 4. Então o que é que nós decidimos? Ela não se sente capacitada de ir já para um estúdio começar a gravar e é legítimo querer ter uma experiência primeiro. Então criámos esta coisa de, olha, o que é que tu gostas? E ela gostava muito do blues, gostava de Doors e mais do quê? Mais umas quantas bandas dos Beatles, como é claro, né? Acho que os Beatles têm ali um grande vinco também nos Mirandas. Pai, foi assim, olha, bora, vamos pegar nesse repertório, vamos fazer uma coisa que seja mais... Não vamos pegar em temas óbvios e naquilo que toda a gente toca, vamos à procura de um repertório que as pessoas possam ter dúvidas se aquilo são originais ou não e vamos começar a tocar essas coisas para ganhar referências. Vocês não tocavam grandes hitos? Tínhamos alguns que eram mandatórios, não é? Tinha que aparecer lá, não é? Porque senão também era um bocadinho chato para as pessoas estarmos a fazer um concerto que as pessoas não conhecessem. Sim, que as pessoas não conhecessem nada. Mas as coisas surgiram assim e foi muito natural e rapidamente. Que agora a coisa deu um pulo. Deu um pulo. Já originais. Um EP e um álbum. Até aparece o Augusto Miranda. É verdade. É? Uma máquina. Uma grande máquina. É fantástico. Mas alguma coisa mudou nos Mirandas? Muita coisa mudou nos Mirandas. Ou profissionalizaram finalmente os Mirandas?
Eu acho que nós sempre fomos muito profissionais, sou-te sincero. Eu quando digo profissionalizar, não sabes o que é que quer dizer. Sim, eu sei que sim, mas eu denoto aqui isto. Os Mirandas sempre tiveram uma atitude muito séria para com o trabalho. E pensa que não há ninguém dos Mirandas que viva da música, a não ser o teclista, o Gabriel, que é música o tempo inteiro, não é? Os outros todos não, somos tudo pessoas que têm outras profissões e temos um trabalho normal, como todos nós aqui, né? Mas sempre tiveram uma postura muito, mesmo no tempo em que nós muitas das vezes saímos do trabalho às 6 da tarde para ir fazer 2 horas de viagem, para tocar às 11 da noite, sair de lá às 2 da manhã, chegar a casa às 4h30 e às 8 da manhã toda a gente trabalhar. Alguns iam às 6 e sempre fizemos isso. Levámos sempre o trabalho muito a sério, sempre fomos super respeitadores e acho que isso também fez com que o grupo se mantivesse até hoje, porque não há aqueles atritos normais de desleixo ou de falta de rigor. Não, às vezes somos um bocadinho chatos uns com os outros, mas isso é o normal, não é? É normal. Mas depois de nós termos parado em 2017, se não estou em erro, há uma interrupção da banda forçada por motivos pessoais. E nós tivemos praticamente 3 anos, quase, sem tocar ao vivo. Entretanto, em 2019 gravámos um EP que íamos lançar em 2020. E que não lançaram. E que não lançámos. Todo feitinho, não sei por causa do Covid, só é apresentado em 2021 o EP. Ou seja, nós apresentámos um EP 2 anos depois de o termos gravado praticamente. E quase que aconteceu mesmo com este disco. Este disco também levou muito tempo a sair. Não foi muito tempo, foi 1 ano e pouco. Sim. Mas nós tínhamos intenções diferentes para ele que também não se concretizaram. Mas o primeiro EP é quase um requiem. Tem esse peso e sente-se esse peso. Principalmente nos temas que dão nome ao disco, que é o All Those Yesterdays e o The Storm. Sente-se esse peso e esse requiem. No entanto, este álbum novo é uma página nova, há toda uma energia, há uma celebração da vida, há uma celebração do amor, e é um disco mais easy listening. Acho que é mais fácil para as pessoas se conectarem com ele, e vai agora para a estrada novamente. Já fizemos alguns concertos, mas vamos agora ter mais um lote deles e acho que devem andar atentos aos Mirandas. E agora que estamos a acabar e a falar do teu percurso e de projetos novos ou sonhos que andem por aí, já falaste um bocado deles? Sonhos de menino? Eu sou um sonhador. Sabes, granditos já. Eu vou dizer agora uma coisa para os admiradores da astrologia. Eu sou peixe e dizem que os peixes são os lunáticos de primeira. E eu revejo-me muito nisso, porque eu estou sempre num mundo paralelo ao nosso, e isso tem coisas muito boas e coisas más também, né? Mas acima de tudo gosto e preciso de me sentir numa posição em que posso estar sempre a desenvolver coisas novas, e neste momento é isso que estou a fazer. Estamos a produzir festivais que parecem impossíveis de acontecer, mas que vão acontecer. Estamos a preparar a celebração de 10 anos de Epopeia, que vai acontecer em novembro. Estamos a organizar eventos com o objetivo de chegar a uma média de 30 eventos por mês. É o nosso objetivo até ao final do ano. Estamos a marcar muita coisa. Depois estamos a trabalhar com artistas nacionais e internacionais. Estamos a dar passos e a abrir caminho agora na área do jazz, que é um investimento que estamos a querer fazer. Ai, tão bom. Sim. E já temos uma artista em catálogo que vai apresentar o seu trabalho agora nos próximos meses, que é a Vera Boll. Ela é alemã, mas é professora em Londres de música contemporânea e está agora radicada em Portugal, ali em Bulicame. Mas pronto, a vida dela é de um lado para o outro. Sim. De um lado para o outro, e estamos a fazer uma série de coisas que parecem impossíveis. Sempre foi o slogan da Epopeia, que é fazer acontecer. Enquanto eu tiver esta vontade de fazer acontecer coisas, acho que tanto eu como as pessoas que estão à minha volta vamos estar a curtir. És um gajo feliz, não és? Sim, eu trabalho para ser um gajo feliz. É um bocadinho de infelicidade que dá à criatividade também, não é? Uau! Sabes, eu vou-te dizer isto, eu sei que estamos quase a acabar, mas eu agarro muito às dificuldades. O que eu gosto mais é de sentir que, ok, como tive uma vida que não foi nada facilitada em vários aspectos, eu sempre tive de trabalhar mais que os outros, sempre tive que fazer mais do que os outros, que estava à minha volta na altura, e nunca consegui, durante o tempo em que tive que lutar mais, chegar àquilo que era o meu par. Eu na escola tinha que ser dos melhores alunos porque era o aldeão. Então eu, junto dos meus colegas da escola, era o rapaz vinha da aldeia. Depois eu tive problemas de dislexia quando era miúdo.
a minha infância, quando chegava ali ao verão, ali entre os 4 e os 11 anos, eu ia sempre passar as férias de verão em Ayamonte, na casa de uma tia. Porque os meus pais trabalhavam no verão e o melhor era, olha, vais para ali, são 2 meses era o agosto todo, era o setembro todo, era o julho, era julho, agosto e setembro, aquilo era uma eternidade. Então eu ia para a Espanha e acabei por ter uma grande ligação à língua espanhola e depois quando voltava, todos os anos que voltava para o início das aulas, eu vinha todo trocado na língua e na minha aldeia sou conhecido por espanhol. Pois. Eu lá... Para a minha geração, ninguém me chama Caracinha, ou ninguém me chama Alfaro ou Luís. Toda a gente me chama espanhol. Então eu tinha que todos os dias lutar contra este handicap. Depois, quando vou para a escola básica, vinha com este rótulo de aldeão. Então, aldeão espanhol ainda por cima. Aldeão espanhol. Ainda tinha que andar a correr atrás. Depois eu não tinha acesso às ferramentas que os meus colegas tinham. Eu não tinha acesso, não tinha um computador em casa, eu não tinha internet, eu não tinha dinheiro para comprar instrumentos, muitas vezes nem tinha dinheiro para comprar cordas, então eram sempre coisas que estavam a fazer-me ter que trabalhar um bocadinho mais. As tais dificuldades. Que a fazer coisas bonitas. Mas que nunca... Eu só tenho esta noção agora. Eu não tenho... agora há uns anos para cá. Eu nunca tinha pensado sobre isto, de onde é que as coisas vêm, não é? Pois. E a realidade é essa, é que brincar, muitas vezes havia esta necessidade de criar as próprias brincadeiras e a criatividade é um papel muito forte, principalmente para as crianças. Eu acho que uma criança que tem todos os brinquedos que quer é a criança mais infeliz do mundo. Pois é capaz de ser. Porque não deixa espaço para mais nada, não é? E eu, como era muito limitado nos recursos e vivia no campo, explorar vem muito daí. Como não há nada para fazer, vai explorar. Claro. O campo é a melhor coisa para isso. Desenvolvi uma grande ligação com a natureza e ao mesmo tempo com o imaginário. Para mim havia coisas que não estavam lá, que existiam. Isto até pode levar aqui a algum nível de quase de uma espécie de esquizofrenia, não sei. Mas tomas compromissos. Mas isso passa, não é? Isso controla-se. Mas não, foi sempre muito criar imagens, de imaginar coisas, de tentar replicar cenários imaginários. E isso depois é que há um professor que teve um papel bem forte. Eu creio que isso é o início da criatividade, quer dizer... Sim, é capaz de ser. Mas houve uma pessoa que foi muito... Há uma série de pessoas que me disseram, imagina que estás a morrer de sede e vês um oásis e chegas lá, é mentira. Mas depois há alguém que te dá um shotzinho de água. E este shotzinho de água permite-te fazer mais 10 km ou mais 20 km. E estas pessoas apareceram várias na minha vida ao longo destes anos e têm aparecido, graças a tudo o que move esta vivência. E abriu-me grandes portas. E houve um professor no básico, que quando eu estava a acabar o 9º ano, eu queria ir para o liceu. Queria estudar. Na minha cabeça queria estudar engenharias, tudo que tivesse física e matemática era aquilo que eu gostava. Eu quando disse à minha mãe que queria ir para o liceu, a minha mãe disse, Luís, eu não sei se isso vai acontecer, porque não há dinheiro para tu estudar para o liceu. É muito caro ir para Beja. Qual era a alternativa, Luís? A alternativa era uma escola técnica. E eu não fui para o conservatório nada do género pela mesma razão, não é? Porque não havia dinheiro, não havia hipótese. E nessa altura, este professor chegou ao pé de mim e disse, Luís, anda cá. Puxou-me lá para o lado e disse-me assim, olha, vai acontecer aqui uma coisa inédita em Cuba. Vai abrir um curso de design. Tu não sabes o que é design, mas não te preocupes. Eu conheço-te bem, aquilo é o que tu precisas. E eu ouvi aquilo e pensei assim, mas isso é onde? É aqui na Escola Profissional de Cuba, na altura. A Escola Profissional Fialho de Almeida era o nome da escola, que entretanto separou-se e agora há 2 escolas da mesma escola, mas não interessa. E ele disse-me isto e eu fiquei assim, mas o que é que isso é? Eles vão-te ensinar a pensar. Tudo aquilo que eu faço, do ponto de vista criativo, só tem estrutura porque eu fiz esse curso. Que é um curso de design. Aconteceu uma vez nos anos em que eu estudei lá. Esse curso não teve réplicas. Desapareceu. Aconteceu aqueles 3 anos. Depois foi convertido em outras coisas, multimédias e sei lá o quê. Mas aquele curso, com aquele programa escolar e com aqueles professores, aconteceu uma única vez enquanto eu estudei naquela escola. E digo-te que tanto eu como colegas meus desse ano, eu não sei, mas tivemos uma sorte desmedida, porque de facto foi lá que pela primeira vez eu consegui perceber que não é preciso nada para fazer muito. Isso leva-me para a próxima, e a próxima é esta. Há gente que acha que pode criar, há gente que está a começar. O que é que tu dirias a essa gente? Vamos em frente, força, porque... O que eu digo sempre é,
se criar não for maior que a dor que sentes, não vale a pena. É disso que temos vindo a falar. A dor é uma coisa do caraças. É. É, não é? Luizão, muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado por partilhares a tua história, as tuas histórias, as tuas visões, porque tu não és um homem de uma coisa só, não é? Antes de tu chegares chamava-me veio o homem dos 7 instrumentos. Obrigado, Luís, foi mais uma vez muito bom. É sempre bom falar contigo. Obrigado a ti e à Apexa pelo excelente trabalho que fazem. Aliás, eu conheço a Apexa por causa dos Mirandas. Não é nada, é por acaso. A minha relação com a Apexa vem do tempo que tu falaste sobre os da Mirandas. E foi aí que eu conheci o Nuno e foi aí que eu conheci a Apexa. Né? E está tudo relacionado. Felizmente, ao longo destes anos, temos trabalhado com a Apexa em vários campos. Sim. Nisto na agência de comunicação, como também, muitas vezes, na organização de eventos e produção. Numa coisa dessas. Sim, e até os programas de rádio, etc. E eu louvo muito o trabalho da Apexa e o trabalho de todas as entidades que fazem o mesmo tipo de chamar-lhe trabalho só é redutor, é um serviço, é mais do que um trabalho, é um serviço, não é? Trabalho é outra coisa. Sim, este serviço de comunidade, este serviço de inclusão, de tratar o diferente por igual, de, acima de tudo, criar oportunidades. Acredito que muitos dos utentes da Apexa não teriam tido as mesmas oportunidades que têm hoje se não houvesse esta casa e esta estrutura. Só deixar essa mensagem de apreço e de consideração pelo trabalho da associação e, mais uma vez, agradecer o convite. Grande Luís, muito obrigado. Ora, e para quem nos ouve, não se esqueçam que a criatividade não tem fronteiras. Ponto final. Nem barreiras. Ponto final outra vez. Até ao próximo episódio do Ondas de Impacto e, Luís, outra vez, bye para ti. Muito obrigado. Neste episódio destacamos alguns pensamentos. A minha relação com a Apexa vem do tempo que tu falaste sobre os da Mirandas. E foi aí que eu conheci o Nuno e foi aí que eu conheci a Apexa. Né? E está tudo relacionado. Felizmente, ao longo destes anos, temos trabalhado com a Apexa em vários campos. Nisto na agência de comunicação, como também, muitas vezes, na organização de eventos. E eu louvo muito o trabalho da Apexa e o trabalho de todas as entidades que fazem o mesmo tipo de chamar-lhe trabalho só é redutor, é um serviço, é mais do que um trabalho, é um serviço, não é? Um bairro em Lisboa alberga tanta gente como uma pequena vila no Algarve, não é? E estas pessoas muitas vezes sentem-se desconectadas, desligadas e um pouco, vou usar aqui uma expressão que não é deles, mas que espero não ofender ninguém a dizer isto, que é sentem-se jogados para lá da colina. Obrigado por nos acompanhar em mais um episódio de Ondas de Impacto. Se este tema despertou o seu interesse, convidamo-lo a explorar mais sobre o assunto e a visitar-nos em inclusão.pt para ampliar o conhecimento sobre os desafios e as soluções que discutimos hoje. E se aprecia o nosso conteúdo, não se esqueça de subscrever Ondas de Impacto na sua plataforma de podcast favorita. Deixe também a sua avaliação, pois ela ajudar-nos-á a alcançar mais pessoas e a criar mais impacto. Voltamos em breve com novos temas e histórias inspiradoras. Até lá, continua a fazer parte desta onda de transformação. Ser cuidador é um ato de amor, mas quem cuida também precisa de apoio. O projeto WeCare da Apexa está aqui para ajudar. Capacite-se, fortaleça a sua rede de suporte e melhore a sua qualidade de vida, porque cuidar de si é o primeiro passo para cuidar de quem mais ama. Saiba mais em wecare.pt. Cuidadores também merecem cuidado. Ondas de Impacto. Onde o silêncio fala, nós ouvimos.